Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar duas formas de encontrar o resultado desta expressão que está aí. A primeira forma é enxergar essa expressão como duas progressões aritméticas. Como assim? Eu posso reorganizar estes termos da seguinte forma: 1 mais 5 mais 9 e somando até chegar no 1001. E pegar os termos negativos desta expressão e também fazer as operações aqui. Qual que vai ser o último termo negativo dessa expressão? Perceba que a nossa expressão está seguindo a ordem dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 por aí vai. Ou seja, o meu último termo negativo aqui vai ser o ímpar que vem antes de 1001, que no caso é o 999. Se você quiser, e eu já vou fazer isso aqui, você pode colocar o sinal de menos desse parênteses aqui em evidência. Mas dá para resolver sem colocar ele em evidência se você também preferir. Tanto faz. E o que vai acontecer? Eu vou ficar com duas progressões aritméticas. Perceba que eu sempre estou somando o mesmo número para encontrar o próximo nas duas expressões. Ou seja, eu estou somando sempre 4, indo de um número para o outro. Então, eu tenho uma progressão aritmética de razão 4. Beleza, mas como que eu vou encontrar essa soma? Para a gente encontrar a soma de uma progressão aritmética, a gente precisa usar a seguinte fórmula. O primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Nós temos o primeiro termo nas duas expressões, nós temos o último termo nas duas expressões. A gente precisa calcular agora quantos termos cada uma das expressões tem. Vamos começar pela primeira. A primeira expressão é uma progressão aritmética de razão 4, onde o primeiro termo vale 1 e o último termo vale 1001. Então eu posso determinar quantos termos esta progressão tem usando a seguinte fórmula. O valor do último termo é igual ao valor do primeiro mais a quantidade de termos subtraído de 1 vezes a razão. A razão nada mais é do que esse valor que eu estou sempre somando, que no caso é 4. Meu último termo, então, vale 1001. O meu primeiro termo vale 1. A quantidade de termos é o que eu quero descobrir e a minha razão vale 4. Vou passar o 1 subtraindo. 1001 menos 1 é 1000. Igual a n menos 1 vezes 4. Tem gente que vai fazer a distributiva aqui, mas eu não vou fazer porque eu posso passar o 4 dividindo para o outro lado. 1000 dividido por 4 dá 250. E agora é só somar esse 1. E eu vou encontrar que a primeira expressão tem 251 termos. Agora vamos encontrar quantos termos tem a segunda expressão. O último termo da segunda expressão era 999. O primeiro termo da segunda expressão era 3. n menos 1 vezes a razão, que também é 4. Vou passar esse 3 subtraindo e eu vou encontrar 996, igual a n menos 1 vezes 4. Quando eu passar o 4 dividindo, 996 por 4 vai dar 249. E agora é só somar, vou ficar com 250 termos. Então a soma da primeira expressão vai ser o primeiro termo dela, que é 1, mais o último termo, que é 1001. Tudo isso vezes 251, tudo isso dividido por 2. E o resultado dessa expressão vai ser 125.751. A soma da segunda expressão vai ser 3 mais 999 vezes 250, tudo isso dividido por 2. E o resultado dessa expressão vai ser 125.250. O que eu quero resolver é a soma 1 menos a soma 2,
que vai ser 125.751 menos 125.250. E o resultado disso aqui vai ser 501. Então, essa foi a primeira forma de resolver esse enunciado. A segunda forma de resolver esse enunciado é a seguinte. Perceba que, se eu for fazendo a conta na ordem, eu posso perceber que, pegando de 2 em 2, os resultados vão ser sempre menos 2. Eu sempre vou ter um positivo subtraído de um número maior. Um positivo subtraído de um maior, um positivo subtraído de um maior, e essa diferença vai ser sempre menos 2. O que acontece? Quando a gente chegar no final da expressão, a gente está terminando essa expressão em um número positivo. Mas para manter o nosso grupinho aqui de sequências, a gente teria que terminar em um negativo. Então eu vou reescrever essa sequência de forma que o meu último número ali seja um número negativo. Basta que eu coloque da seguinte maneira. E vou deixar esse 1001 aqui quietinho na dele. Agora, todos os meus grupinhos aqui, o resultado deles vai ser menos 2. Beleza. Mas quantos desses menos 2 eu vou ter? Perceba que a gente pode enxergar esses números que estão aí como os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai. Até chegar no 999. Ou seja, eu tenho uma progressão aritmética de razão 2, se eu ignorar os sinais de negativo. Então, se eu quero descobrir quantos termos eu tenho, basta eu usar aquela fórmula de progressão aritmética que eu encontrei anteriormente, mas trocando o valor da razão para 2. E a gente vai perceber que se eu passar o 1 subtraindo, eu vou ficar com 998. E eu posso passar esse 2 dividindo, que vai resultar em 499. E esse menos 1 que está aqui eu vou somar do outro lado e vou obter 500. Só que 500 é a quantidade de números ímpares que eu tenho. Só que eu reorganizei esses números ímpares em grupinhos de 2. Ou seja, para eu descobrir quantos grupinhos eu tenho, basta dividir 500 por 2, que vai dar 250. Só que cada grupinho tem o resultado de menos 2 na soma. Ou seja, eu tenho 250 números menos 2. Então, essa soma aqui é menos 500. Como eu sei que essa soma inteira é menos 500 e no final eu estou somando 1001, para saber o valor da soma inteira, eu faço 1001 somado com esse menos 500 que a gente tem aí, e a gente vai encontrar 501, que foi o mesmo resultado que a gente encontrou no primeiro caso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, considerem se inscrever no canal, deixar um like e um comentário para me ajudar. Um abraço a todos e até a próxima!